o dia de hoje. Vamos ver aqui o que é que a gente tem para o dia de hoje, né? Hoje é sábado e dentro da semana de semelhanças entre as religiões, isso são as primeiras semelhanças, digamos assim, né? A gente então está conversando do seguinte, deixa eu só fazer uma revisão e depois a gente chega no dia de hoje. Então, no domingo passado, a gente lembrou que a questão da semelhança, fomos criados à imagem e semelhança, depois, por causa disso, Deus sabia que nós iríamos pecar, o ser humano iria pecar, ele planejou a graça, né? E na graça está lá programado a questão da revelação. Deus falar, Deus está dizendo, conversando, está interagindo com as pessoas, com o mundo todo, tá bom? Aí na segunda, a gente falou que o Espírito Santo é quem então colabora conosco para que a gente entenda essa revelação de Deus. Aí ele vai atuar diretamente na gente, né, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, convencendo todo ser humano a respeito do pecado, da justiça e do juízo. E também indiretamente ele trabalha operando em nós desde a época de Adão, hein? Operando em nós a iluminação, nos fazendo entender essa revelação dele. Eu posso não entender intelectualmente, mas lá dentro, inconscientemente e espiritualmente, nós compreendemos a revelação de Deus. É tanto que em qualquer parte do mundo onde foi descoberto qualquer civilização, lá havia uma prática religiosa, uma vida religiosa, porque os homens, em qualquer canto do mundo, sempre entendeu que havia um Deus e que todos estavam pecando contra Deus. Entendeu? Então a religião é uma resposta. As pessoas desenvolvem sua religiosidade, né, como resposta. Vamos seguir aqui que a gente vai entender isso. Então, o Espírito, não é, ilumina, não é, e nos convence de todo o pecado. Na terça-feira a gente viu que aquelas pessoas, não é, que primeiro que o Espírito alcança todas as pessoas com isso, tá bom? Todo mundo tem consciência de que é pecador. Todo mundo sem exceção. Todo ser humano. Essa é uma obra do Espírito. Ah, a outra coisa é que aquelas pessoas que mostram vontade, tem gente que fica indiferente, não, isso mesmo, é assim mesmo, e passa. Mas tem gente que fica preocupado, tem vontade de mudança. Esses têm vontade, mas não pedem, não dão permissão para o Espírito ajudar. Então esses vão ser o joio em qualquer religião que a gente conhece, o joio. Ah, mas tem aqueles também que quer mudança, mas permite a ação do Espírito, deseja a ação do Espírito. E o Espírito então faz as mudanças nessa pessoa. Esse é o trigo em qualquer religião do mundo. Em qualquer religião. O joio e o trigo estão em todas as religiões. Entende? A outra coisa é a questão da religiosidade. Pronto. A partir daí, então, é desenvolvido e cada um desenvolve a sua religiosidade. Olhe, até o ateu tem algum tipo de religiosidade. Isso é tão forte que se você conversar com um ateu, você fica impressionado com o tanto de argumento que ele tem para dizer que Deus não existe. Isso é tão forte nele que ele não que ele tem argumentos impressionantes sobre Deus não existir. Ora, se você não crê que Deus ou qualquer coisa exista, você não perde tempo em arranjar argumentos. Por exemplo, eu não acredito que existam fantasmas. Eu não perco tempo arranjando argumento para provar que fantasma não existe. Eu não perco tempo com isso. Entendeu? Então, o ateu ele tem uma luta com ele mesmo. Porque lá dentro ele sabe que há uma divindade, mas ele precisa, na religiosidade dele, ele precisa ficar provando o tempo todo, para ele principalmente, que não existe um Deus. Compreende? Muito bem. Então, a religiosidade é desenvolvida. Aí temos o trigo com a sua religiosidade e desenvolve, é por isso que a Bíblia chama de ovelhas, né? E tem o joio,
que também desenvolve um tipo de religiosidade carnal, violenta, briguenta, confusenta, né? É um tipo bode, né? Enquanto o outro é ovelha mais tranquilo, o outro é um bodão, a Bíblia chama de bode, né? É aquele agitado, ele não consegue ficar quieto, ele não consegue ficar em paz, ele não consegue deixar ninguém em paz, ele tem que ficar provocando, criando situações. Então esse é o bode, esse é o joio, entende? Esse é o joio. Na quinta-feira, a gente conversou sobre conversão. Então, todos aqueles que se rendem ao Espírito, ele vem e opera a conversão na vida dessa pessoa. E a partir daí inicia um processo de santificação, que é deixar a pessoa cada vez mais agradável a Deus. Agradável a Deus. Obra do Espírito Santo. E isso leva, nesse processo, faz a pessoa se tornar bênção, é o que a Bíblia vai chamar de ser luz e sal para o mundo. Na sexta-feira, ontem, falamos que isso acontece e aconteceu, né, no passado e no presente e no futuro, toda essa ação da graça de Deus no coração, na alma das pessoas, e isso ocorreu dentro e fora do judaísmo, dentro e fora do cristianismo, dentro e fora de qualquer religião. Tem pessoas que não têm religião nenhuma e, no entanto, são salvas. E tem muita gente que tem religião, está lá dentro e não é salva. Entende? O joio não é salvo. Tá bom? Hoje a gente fala sobre fé como um dom. A gente fala sobre a questão de ser salvo, se a fé tem a ver com Jesus, se a fé tem a ver com obras, merecimento pessoal, ou se a fé tem a ver com paz. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O texto aqui diz assim: em todos os tempos, em todos os lugares, antes e depois de Cristo, dentro e fora do judaísmo e cristianismo e qualquer outra religião, os novos decididos receberam a fé salvadora. Isso antes de Cristo já receberam essa fé que a Bíblia chama de dom, né? Ela diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É uma dádiva, é Deus que concede. Então, essa fé é dada a Deus. Aí tem assim: não é fé em Jesus. Adão não teve fé para a fé salvadora em Jesus. Ele nem sabia sobre isso. Tá? Mas Deus falou indiretamente. Não sabia. Adão não sabia sobre Jesus. Por mais que Deus tenha falado alguma coisa a ele. Não compreendeu. Melquisedeque não compreendia sobre Jesus. Abraão, Jacó, Moisés, ninguém sabia sobre Jesus. Então a fé não é em Jesus. Ok? Muito bem. Então não é hoje que você vai dizer assim: não, essa fé tem que ser em Jesus. Não. Ela nunca foi, por que agora vai ser? Porque você quer. Porque a gente tem que alimentar a nossa prepotência de que se não for cristão não há salvação. Entendeu? A fé não é em Jesus. Então, a pergunta aqui e é então em relação a obras? Não, não é em relação a obras, porque ninguém é digno, ninguém merece. Então, veja, salvadora, não fé em Jesus ou na cruz, ou em merecimentos pessoais. Porque se for isso, porque assim, olha, essa questão de merecimento pessoal é um negócio perigoso, porque por mais bom religioso que você seja, você sempre vai ter certeza que você poderia ter sido melhor. Entendeu? Então você não pode confiar nesse negócio. Ok? Mas fé, confiança, descanso na paz com Deus. Confiança, descanso. Então, que fé é essa que Deus concedeu desde Adão e que é chamada de fé salvadora? É uma confiança que Deus coloca no coração de que mesmo eu sabendo que sou pecador, há em mim uma paz em relação a Deus.
uma paz em relação à salvação. Eu sei, Deus sabe que eu sou desobediente, que eu sou pecador, mas eu entendo que alguma coisa acontece para que Deus me aceite do jeito que eu estou. Entendeu? Eu posso até não entender que Jesus morreu na cruz, por exemplo. Abraão não entendia isso, né? Abraão não entendia, mas ele havia uma paz, uma confiança colocada por Deus no coração dele, mesmo sendo pecador, de que ele podia descansar, de que Deus estava providenciando alguma coisa. Isso é um descanso, é uma fé, é uma tranquilidade. Ok? Então, essa paz com Deus é que é o resultado dessa fé, dessa confiança, desse descanso que o Espírito coloca na vida de uma pessoa que passa pelo novo nascimento. Muito bem, na sequência, a gente conversa então aqui sobre o mês. Estamos agora no mês de setembro. Vamos ver aqui setembro. Estamos no dia 3, né? Tanto aqui, a gente lembra hoje, mês, aqui tá, mês amarelo, pela atenção ao suicídio, tá? Então esse é o mês amarelo. É o mês verde, pela atenção à doação de órgãos. E mês vermelho, pela atenção ao coração. Então o mês tem hoje 3 cores, né? Tem o amarelo, o verde e o vermelho. Amarelo, atenção ao suicídio, verde pela atenção à doação de órgãos e o vermelho pela atenção ao coração, tá bom? Então esse é o mês de setembro. Vamos ver aqui o dia, né? Então estamos no dia 3 de setembro. 3 de setembro. Então vamos ver. Olha aqui. Hoje é o dia do biólogo, é o dia das organizações populares, é o dia da guarda civil e dia da e do guarda. Hoje é o dia da guarda civil e do guarda civil. É o dia nacional da produção de alimentos e da preocupação com o desperdício de alimentos. Hoje é o Dia Mundial dos Refugiados, Rejeitados e Deportados. É o dia deles. Não muda nada, não. A Europa vai continuar fazendo isso, os Estados Unidos vai continuar fazendo isso, né? E eles podem fazer o que eles quiserem, né? Eles têm, então podem, né? Nesse sistema no mundo, não é que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males, a ONU e todo mundo aplaude quando eles fazem. Sempre estão os motivos deles para fazer o que fazem, qualquer coisa que eles fazem, é muito correto. Tudo lá é muito correto. Eles são muito perfeitos, né? A ONU está aí para aplaudir. E hoje é o dia mundial dos refugiados rejeitados e dos deportados. Entendeu? Hoje é o dia deles. E Dia Internacional da Luta contra a Fome. Dia Internacional da Luta contra a Fome. Aqui tem orientações para fazer uma vida melhor. Aqui falando sobre testemunho, né? Temos aqui: descubra, anote, rejeite ou reafirme desprezo a prepotências. Aí a gente volta a lembrar. Não precisa ficar lembrando dos outros, não. Basta olhar para a gente. Pega um espelho, coloca diante de você, pega papel e caneta e pode ter certeza que em 10 minutos você vai lembrar de pelo menos uns 15, não é? Umas 15 demonstrações de prepotência da sua parte, como pessoa, né? Como pessoa, como cidadão, como religioso, como evangélico ou não, como cristão. Você vai ver mais de 15, em 10 minutos, mais de 15 prepotências suas. A prepotência é quando você se sente que as suas coisas são melhores do que as dos outros, né? Ou que você crê é mais importante do que o que os outros creem. A sua vida é mais importante do que o que os outros vivem. A sua crença em Deus é mais importante do que o que os outros creem. Essas coisas diabólicas que a gente desenvolve para buscar ser melhor do que os outros, não respeitar os outros,
porque o nosso sempre é melhor. Então você vai encontrar isso muito. E hoje é o dia da gente fazer essa listinha diante de Deus para a glória de Deus. Tá bom? A gente vai ficar assustado com o que a gente vai conseguir. Na personalidade, hoje é o dia do temperamento colérico, tá? Temperamento colérico. E falando sobre um livro da Bíblia, é o livro de Levítico. O livro de Levítico nos fala sobre as leis civis juntadas ao código espiritual, indica que todas as leis para o bem de um povo têm a ver com a vontade e orientações de Deus para as pessoas que ele ama, não é? Então, sempre nas determinações dos povos, e agora, claro, Levítico está falando do povo de Israel, né? Com toda a prepotência deles, mas, no geral, o ensino bíblico mostra que todos os ensinos, né, todas as orientações legais que são demonstradas em qualquer país do mundo têm a ver na busca do bem coletivo. E as orientações de Deus está justamente, né, ligada a isso. Não estamos falando das orientações que Moisés entendeu de Deus. Não estamos falando sobre isso, não. Tá bom? Essas leis que Moisés entendeu de Deus são carregadas de preconceitos, carregadas de prepotência, carregadas de intolerâncias. Não tem nada a ver. Eu estou falando daquilo que Moisés entendeu e que concorda com o ensino de Jesus. Aí sim, é de Deus. Entendeu? Mas o que não concorda com Jesus, joga fora, porque é só da conversa da cabeça de Moisés. Tá bom? A gente cita aqui sempre algumas coisas. Uma delas é o filho desobediente seja colocado lá fora para ser apedrejado. Fora da cidade para ser apedrejado. Isso não tem nada a ver com Jesus. Isso é coisa de Moisés. Não tem nada a ver com Deus. Isso não serve. Entendeu? Então, é olhar e ver o que é que Jesus concorda. Aí sim, é de Deus. E é bom para qualquer nação, qualquer país, qualquer povo, né? Qualquer vida. O que mais? Sim, aí a gente vai aqui para o Facebook, vamos ver lá no Facebook o que é que tem que a gente pode destacar nessa oportunidade. Bom, aqui está a capa, é uma capa nova, né? Aqui no Facebook. A gente vai falar um pouquinho sobre ela aí na frente, mas aqui está o culto de hoje, né? Esse culto já está curtido pela irmã Arideia, a irmã Maria Arideia. O que mais? Aqui tem um convite para o culto, né? E o que nós vamos conversar hoje, olha aqui, no final do culto, a gente vai responder sobre isso. O que Jesus diria sobre aborto? O que Jesus diria sobre isso? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? O que mais? Aqui tem um vídeo, né? Um estudo, uma resposta falando sobre profecia. É previsão do futuro? Então, profecia é previsão de futuro, de coisas que vão acontecer? Pronto. Aqui está a capa, né, do nosso Facebook atual. Ele está lembrando aqui o culto matutino. Aqui está assim, ó, o culto, chegamos a mais de 500. Atualmente estamos em 495, tá vendo? 495. Mas vai chegar a 500 na semana que vem. Então, o culto, chegamos a mais de 500, porque aí a partir da semana a gente já vai estar com mais de 500. Aqui está, com 65 mil visualizações. 65 mil visualizações e 4.500 horas assistidas, tá? Os nossos vídeos, tudo isso lá no YouTube, tá certo? Isso é uma grande vitória. Muitas pessoas sendo alcançadas, muitas pessoas refletindo. Pode até não aceitar e concordar com o que a gente fala, mas estão refletindo sobre esses temas. Isso já é bom demais, né? A gente não tem que estar preocupado em convencer. Essa é uma obra do Espírito. É Ele que faz a obra e a gente confia, tá? O nosso papel é instigar o assunto. Aí o resto o Espírito sabe fazer na vida das pessoas. Tá bom? A partir né, de completarmos esses 500, então a gente vai trabalhar com cultos mais curtos. Então, geralmente vai ser de 7h30
até 8 horas. Teremos menos, né? Vamos lembrar, aqui, inclusive está aqui escrito, olha, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Vencemos a fase 1, iniciaremos a fase 2. Disponibilizaremos temas já estudados, a gente vai estar disponibilizando esses temas, lembrando deles, colocando disponível esses temas e em novo formato continuaremos a cultuar. Então, vamos ter cultos mais curtos, né? Mas sempre relembrando todo o conteúdo que a gente já apresentou, tá bom? Vai ser interessante, né? Vai ser uma oportunidade muito boa que a gente vai ter, né? Já temos um conteúdo muito extenso, muito grande sobre vários temas e isso vai ser produtivo. A gente vai estar relembrando, não estudando aqui, mas colocando disponível para que as pessoas possam ter acesso a esses temas, tá bom? Aqui tem sistematização de todos os conteúdos que nós já produzimos, né? Nesses 4 pastorados que Deus nos deu o privilégio para exercer, tá? São 3 igrejas que já pastoreamos e também agora estamos pastoreando muitas pessoas sem igreja, sem igreja. Entendeu? Então, esse é um pastorado também que o Senhor colocou para a gente exercer. Tem sido muito gratificante. O que mais? Aqui tem, olha, o momento do culto de ontem, quando falamos sobre o mundo sem cristianismo. Também o momento do culto de ontem, quando falamos sobre deveria nos incomodar no Brasil. Outro momento do culto de ontem, diferenças dos cristianismos joio e trigo. Qual a diferença que há entre o cristianismo joio e o cristianismo trigo? A gente está conversando sobre isso naquele culto de ontem e é esse momento aí. Aqui está o culto completo de ontem, tá? E aqui está o culto completo de ontem que está aqui no Facebook. Ele só está disponível para mim. Mas enquanto esteve disponível para o público, Maria Arideia e a irmã Ivete, essas duas anjas, curtiram aquele culto de ontem. Tá bom?